Queridos amigos, salve Maria. Então estamos entrando aqui, vamos iniciar mais uma live. Padre Carlos Magno, sua bênção, Padre Darleson, Amari, Marcos, Tati Alves. Nossa live hoje vai ser com o querido amigo, o Rafael Brodbeck, sobre o tema patrística e patrologia. Um temaço muito importante, que as pessoas pedem muito. Eu abri uma caixa de perguntas nos stories e deu muitas interações ali, muita gente interessada no tema. Só vou esperar o Rafael entrar aqui para nós iniciarmos a nossa live. Não sei se ele já entrou. Já entrou. Convidando o Rafael aqui. Maravilha. Por enquanto eu vou pegando as perguntas que vocês nos mandaram. Boa noite. Boa noite, Rafael. Tudo bom? Tudo bueno, meu Graças caro? a Deus. Tranquilo? Graças a Deus, tudo bem. Me escuta bem? Tranquilo. Tá ótimo, tá vindo bem. Podemos então dar início à nossa live. Não sei se o senhor deseja se apresentar aqui para os seguidores. Já é muito famoso, mas é bom se apresentar aqui para o pessoal que talvez não te conheça. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck, eu sou delegado de polícia, casado, pai de 5 filhos, moro no Rio Grande do Sul, né? Dá para ver que moramos no Sul aqui, tá frio, contrastando com a camiseta, mas enfim, sou autor de vários livros, professor de vários cursos de pós-graduação, cursos livres também, participo do movimento Reino Christi, estudo patrística há um bom tempo, né? Desde 1992, 93, por aí. Muita gente aí não era nem Eu não nascida. era nascido. Eu dou um curso de patrística também, de patrologia. E várias outras coisas. O pessoal me conhece, eu não vou ficar falando de mim. Vamos lá, vamos falar do Não, tema. e é uma alegria muito grande estar aqui, Rafael, porque, como você disse, estuda o tema há muito tempo, né? E, assim, talvez no Brasil esteja entre as maiores referências no assunto, né? A gente, sem medo de errar, a gente pode falar isso, eu acho. Olha o padre Carlos Magno dizendo que nasceu em 92. Padre Carlos Magno. Padre Carlos Magno é um grande amigo nosso aqui. Excelente, amigo nosso também. Maravilha, então, Rafael. A gente já pode começar a live, um bate-papo aqui sobre esse tema, né? E eu acho que seria interessante iniciar essa live falando a diferença, que muitas pessoas têm essa dúvida, entre patrologia e patrística. Será que o senhor poderia esclarecer Certo. essa coisa toda aí pra gente? Certo. Para esclarecer bem o que é patrística e o que é patologia, a gente tem que fixar no conceito do que são os santos padres, certo? O que são os padres da igreja. O padre da igreja não é o padre da sua paróquia, meu filho, não é o padre da tua igreja. Tá? Não é o padre Zezinho, o padre Joãozinho, o padre Filipinho, não. O padre da igreja são aqueles pais da nossa fé. Ah, mas o pai da nossa fé é Deus, Nosso Senhor. Sim, Deus, Nosso Senhor, revelou a sua doutrina. Nós sabemos que a doutrina ela não muda, ela não é acrescentada. Quando o Papa promulga um dogma, ele não está criando uma doutrina nova, né? Ele está simplesmente reconhecendo e declarando, mediante uma fórmula que mais explicitamente se entendeu como adequada, algo que já era crido, pelo menos em embrião, mas que não tinha sido bem compreendido. Então a revelação terminou com a morte do último apóstolo. Tá? São João morreu, não tem mais revelação nenhuma. Nada é acrescentado. Mas embora a revelação tenha terminado, ela precisa ser compreendida. Nós perguntássemos, por exemplo, a São Pedro se ele acreditava que o filho era consubstancial ao pai, ele acharia que estariam xingando a sogra dele que tinha sido ressuscitado por Nosso Senhor. Ele não sabia o que era isso. Mas nós dissemos, não, é porque o filho, que é Jesus, ele é Deus como o pai. Ah, sim, isso, beleza. Né? Se perguntasse a São João se ele acreditava na Santíssima Trindade, ele, que Trindade? Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Ah, sim, são Deus. Mas essa forma, não. Então, a doutrina é a mesma, a doutrina é sempre a mesma, ela já foi revelada de uma vez por todas, mas a compreensão da doutrina, ela vai não mudando, porque isso é modernismo.
A raiz do modernismo é isso, né? É mudar a compreensão da doutrina. Não é mudando a compreensão da doutrina. Ela vai sendo cada vez mais explicitada, cada vez mais sendo compreendida. E isso tem a ver também com o que Nosso Senhor falava naquela parábola de que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que ele cresce e vira uma árvore frondosa. Então, a fé católica é a mesma na igreja primitiva e vai ser a mesma daqui a 30 séculos. Porque a semente é a mesma que a árvore. Né? Mas a compreensão da doutrina, ela vai sendo cada vez maior, mais explicitada, sem contradizer o que anteriormente se cria. Então, houve um tempo na história da igreja em que esta compreensão da doutrina foi mais rapidamente acelerada, de modo a gerar a base de tudo que nós temos hoje. Claro que a doutrina vai sendo compreendida ao longo dos séculos, mas naqueles primeiros 6 séculos, ela foi mais rapidamente compreendida, até pela necessidade da compreensão da doutrina, pela necessidade do raciocínio teológico, né? Era óbvio, era o início da igreja, era mais do que evidente que esses primeiros teólogos precisassem se debruçar sobre o conteúdo da revelação mais do que hoje. Hoje nós temos mais segurança justamente porque temos esses gigantes anteriores, né? Então, nesses primeiros séculos, alguns escritores eclesiásticos, nós tínhamos muitos escritores eclesiásticos, eles se destacaram por compreender bem a doutrina. Eram bispos, eram padres, eram sacerdotes, eram diáconos também, né? Se destacaram pela compreensão e pela exposição do seu raciocínio acerca da revelação. Quer porque se baseavam nas Sagradas Escrituras, quer porque se baseavam no raciocínio de escritores eclesiásticos precedentes a eles. Por exemplo, São Jerônimo, que é um desses escritores eclesiásticos, ele vai escrever baseando-se em escritores anteriores a ele também. Santo Agostinho é a mesma coisa. Ora, alguns desses escritores eclesiásticos, né, dos primeiros 7 séculos no Ocidente, e os primeiros 8 séculos no Oriente, que tiveram ortodoxia de doutrina, que tiveram santidade de vida, né, santidade de vida reconhecida, com culto, pelas pessoas que reconheciam que ele era santo, que a igreja chancelava isso, que tinham recebido este título de padre da igreja pela própria igreja, e eram antigos o suficiente, né, dos 7 séculos no Ocidente e 8 séculos no Oriente, chamam-se de pais da igreja, ou padres da igreja. Padre é pai, né, de padres da igreja. Eles são padres da igreja não porque tenham fundado a igreja, mas porque tenham compreendido de tal modo a revelação, até porque os primeiros padres da igreja conviveram com os apóstolos. Nós temos os chamados padres apostólicos. Os padres apostólicos conviveram com os apóstolos. Nós estamos falando de Santo Irineu, São Clemente, né, São Policarpo de Esmirna. E esses padres da igreja conviveram com os apóstolos ou conviveram com outros que conviveram com os apóstolos, até chegar nos 7 séculos, ali terminando com São João Damasceno no Oriente e Santo Isidoro de Sevilha lá no Ocidente, né, na Espanha. São esses pais da fé que nos dão as bases do raciocínio teológico que nós temos até hoje. Então, se nós queremos entender de onde vêm os 7 sacramentos, bem, foram instituídos por Cristo, mas como são esses sacramentos, a forma, a matéria, de onde é que vem a compreensão, tudo desenvolvido pelos Santos Padres. A igreja, como um corpo místico de Cristo, como São Paulo já falava, como esposa de Cristo, como São João já falava, mas como é que ela se organiza hierarquicamente a partir do mandato que Cristo deu aos apóstolos? Os Santos Padres vão falar. O primado de Pedro, a relação com os bispos, os Santos Padres vão falar. O culto a Nossa Senhora, o culto aos santos, a oração pelos mortos, a liturgia, os Santos Padres vão falar. Aliás, os Santos Padres não somente vão falar sobre a liturgia, como eles vão compor as bases do que hoje é a liturgia. O rito romano clássico, né? Vamos esquecer a reforma litúrgica, que isso é outro assunto. Tá? Mas mesmo alguns pontos da reforma litúrgica já vinham de muitos séculos. Algumas coisas são invenções do Bonini, né? Mas algumas coisas já vinham do rito romano precedente, que era o mesmo rito. Tá? Mas esse rito romano clássico, tá? Que nós chamamos hoje de forma extraordinária, rito tridentino, que foi codificado como para todo o Ocidente pelo Papa São Pio V. Nós já não estamos numa época patrística, né? Já é uma época pós-tridentina.
Mas ele é basicamente o rito de São Gregório Magno, que estava previsto lá no sacramentário de São Gregório Magno, e São Gregório Magno era um dos padres da igreja. Só que São Gregório Magno recolheu textos, tanto do próprio, que é aquilo que varia na missa, quanto do ordinário, que é aquilo que é invariável, as partes fixas, do sacramentário de São Damaso, que era padre da igreja também, e de São Leomagno, que também era padre da igreja. Se nós formos para o rito bizantino, nós vamos ver São João Crisóstomo e São Basílio compondo a estrutura da Divina Liturgia do rito bizantino. Os dois são padres da igreja. Alguns hinos compostos conforme as festas do ano foram compostos por São Romanos Melody, padre da igreja. Ou por Santo André de Creta, padre da igreja. No rito siríaco, Santo Efrem, chamado de harpa do Espírito Santo, compôs muitos hinos siríacos. Padre da igreja. Toda a discussão sobre a relação entre a graça e o livre-arbítrio, a soberania da graça e o livre-arbítrio, como é que se dá isso? Santo Agostinho, padre da igreja. O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? De onde ele vem? Como ele procede? São Basílio vai falar nisso. Santo Ambrósio vai falar nisso. São Máximos, o confessor, vai falar nisso. São padres da igreja. O combate às heresias. Poucos dias atrás nós celebramos Santo Atanásio. Combateu o arianismo. Ele mesmo dizia que o mundo dormiu e acordou ariano. 2/3 dos bispos eram arianos. Ou seja, não acreditavam na divindade de Cristo, ou acreditavam numa divindade mais ou menos como se fosse um desses semideuses aí dos gregos. Né? Um Perseu, um Heracles. Santo Atanásio combateu isso, padre da igreja. Papai Noel é padre da igreja. Né? São Nicolau, padre da igreja. Então, esses são os padres da igreja. Sabendo isso, nós podemos responder o que é patrística e o que é patrologia. O que é patrística? É o conjunto da teologia e da filosofia, da liturgia, do direito canônico, da espiritualidade, produzida por esses padres da igreja. A patrística é o conjunto das obras desses padres da igreja. Então, o que é teologia patrística? A teologia de Santo Agostinho, a teologia de Santo Ambrósio, a teologia de São Máximo Confessor, a teologia de São João Clima, a teologia de Santo Efrem, a teologia de São Simeão Velho. Isto é de São Basílio, de São Gregório Nazianzo. Isto é teologia patrística. É a teologia que eles fizeram. O raciocínio teológico deles. Que não é necessariamente dogmático, que não é necessariamente correto. Às vezes eles combatiam, porque a igreja fixa o que é a doutrina, mas muitas vezes, antes de fixar o que é a doutrina, antes de entender perfeitamente o que é a doutrina, os teólogos podem debater livremente. E, de fato, os padres da igreja debatiam uns com os outros. São Jerônimo estava brigando com todo mundo. São Jerônimo brigava com Santo Agostinho. E padre da igreja, ambos padres da igreja. A Bíblia, sim, a Bíblia que nós temos, muitas delas são traduzidas a partir das línguas originais, tudo que seja, mas a normativa bíblica que nós temos é a tradução em latim da Vulgata, que aliás é mais próxima dos originais mesmo do que as versões em original que nós temos hoje, que são a partir de um aparato crítico, a partir de vários textos, mas a Vulgata foi dos originais mesmo para o latim, foi composta por São Jerônimo, padre da igreja. Então, a teologia dos padres da igreja se chama teologia patrística. Teologia patrística. E o que é patrologia? Patrologia é o estudo literário e histórico da vida e da composição das obras dos padres da igreja. Então, quando eu estudo patrística, eu estou estudando o que Santo Agostinho, por exemplo, escreveu e como ele entendia determinados assuntos. Quando eu estudo patrologia, eu vou ver onde Santo Agostinho nasceu, né? Quando é que ele fazia aquelas vagabundagens dele com um monte de mulher, quando ele se converteu, o que ele escreveu, quais são as obras que ele escreveu, qual o estilo das obras. Porque não é porque é padre da igreja que o estilo é bom. Às vezes um excelente padre da igreja, um excelente santo, e o escrito dele é correto, mas é chato. Né? É chato. Vamos parar com essas idolatrias de texto. Ou eu vou dizer assim, está na moda ler Santo Tomás. Pena que não está na moda compreender Santo Tomás, né? Então todo mundo tem a Suma Teológica, metade não leu. Mas bota na estante. Que é bonito. Santo Tomás. Então, eu não estou criticando Santo Tomás, o estilo dele é fantástico. Mas
o fato é que muitas vezes a gente acha que porque é padre da igreja, então o texto é muito bom. Nós tivemos um período na patrística chamado de decadência patrística, que eram muitos santos, tinham muitas pérolas, alguns eram realmente muito, muito bons escritores, mas comparado com o apogeu da patrística, da época de Santo Agostinho, por exemplo, os seus textos eram pífios. Nós temos padres da igreja que ensinavam coisas corretas, mas eram textos pedantes, textos chatos, textos que escreviam num mau latim ou num mau grego. Né? Então, a patrologia vai se ocupar disso também, do estudo literário, do estudo estilístico, do estudo histórico, né? Do contexto, da contextualização da vida desses padres. Até mesmo para explicar, por exemplo, né, para que fique muito claro, quando Santo Agostinho vai combater o pelagianismo, o que é o pelagianismo? O pelagianismo diz que o homem se salva pelo seu esforço. Porque o Pelágio, ele era um monge irlandês, né, monge inglês, na verdade, não é irlandês inglês, mas influenciou alguns irlandeses depois. Era um monge inglês que quando foi a Roma, viu que os costumes de alguns mosteiros estavam muito relaxados. E aí ele entendeu que estavam relaxados porque confiavam demais apenas na graça. Dizendo, eu estou relaxado porque a graça não está me inspirando a minha santidade. Então o que ele fez? Ele começou a perceber que isso seria, na mente dele, uma deturpação da teologia cristã e escreveu algumas obras em defesa da vontade humana. Dizer que a vontade humana, o esforço humano deve ser necessário para buscar a santidade. Só que ele exagerou de tal forma que não só deu a entender, como expressamente disse, que a salvação se daria pelo esforço humano. Se daria pelo esforço humano. Nós temos que nos esforçar. Aí Santo Agostinho rebate, ele vai dizer, então qual é a função de Cristo? Se nós nos salvamos. Não, mas aí Pelágio vai dizer, não, mas nós nos salvamos porque buscamos a Cristo. E aí Cristo é um modelo para nós, é uma imitação. Claro que Cristo também é digno de ser imitado, claro que ele também é o nosso centro, nosso critério, nosso exemplo de vida cristã, mas ele não nos salva pela imitação, nós não nos salvamos pela imitação. Mas Pelágio vai insistir nisso. Assim como o pecado é a imitação de Adão, a salvação é a imitação do novo Adão, que é Cristo. Então ele elabora toda a sua heresia teológica e Santo Agostinho vai bater nele. Santo Agostinho vai dizer que não, que é a graça que vai salvar. Até que Celestio, que é o discípulo de Pelágio, vai ter que realmente dizer, não, mas nós acreditamos na graça. Nós não condenamos, porque ele está com medo de ser condenado pelo Papa. Então ele vai dizer que eles acreditam na graça. Só que eles dão uma outra conceituação para a graça, que a graça é a força da imitação que nós vemos ao olhar para a cruz de Cristo e tal. Aí Santo Agostinho vai dizer, isso não é graça. Vocês estão pegando a palavra apenas para não ser condenados. Né? E começa a brigar com eles. Pois bem, foi definido que Santo Agostinho estava correto. Que o que nos salva é a graça. O que nos salva é a graça. Santo Agostinho não vai negar o livre-arbítrio, mas ele vai dizer que sim, a graça é fruto da escolha. Deus é soberano, Deus escolhe. Ele predestina, ele elege, ele predestina e ele salva. Ah, o Rafael é calvinista. Calvinista é a mãe de vocês. Vocês não leram o Concílio de Trento. Vocês só falam do Concílio de Trento para dizer que gostam da missa tridentina, mas não leram o Concílio de Trento. O Concílio de Trento é claro. Deus elege e predestina. Só que isso se coaduna também com a liberdade. Como é que isso pode se coadunar? Vão ler sobre molinismo e sobre tomismo. Isso não é tema para live. Isso é muito mais complexo. Vocês não estão preparados para esse assunto, como diz o meme atual. Né? E o fato é que Santo Agostinho diz claramente que o homem é livre, mas é a graça que salva. A graça salva. As nossas ações só são meritórias quando elas estão unidas ao mérito de Cristo. Unidas à graça. Então é a graça que nos faz isso. Ora, alguns padres da igreja, como São João Cassiano, alguns monges lá do mosteiro de Lérins, na França, na Gália na época, né? Ainda não era o Reino Franco, insurgiram contra Santo Agostinho, mas eles eram padres da igreja também. Porque ainda não estava muito definido, né? Sabia que era a graça que salvava. Eles sabiam, não, Santo Agostinho está certo e Pelágio está errado. Eles sabiam que Pelágio estava errado. Só que eles diziam, mas será que essa ênfase de Santo Agostinho na graça não vai acabar com o livre-arbítrio? Então eles elaboraram uma série de teologias que dá alguns que falavam claramente que a graça nos salva, mas que a graça era
resultado da busca do homem. Então, primeiro o movimento da salvação seria o homem. Eu quero ser salvo. E aí eu vou em direção à graça e a graça me salva. Outros não chegaram a falar tão claramente isso, mas davam a entender isso. O fato é que pouco tempo depois se condenou isso como heresia chamada de semi-pelagianismo. Porque nem mesmo o primeiro movimento da salvação pode partir do homem. Tudo bem, é a graça realmente que nos santifica. A graça vem ao encontro do homem que faz o movimento para a salvação. Só que esse movimento do homem já é fruto da graça. Já é fruto da graça. Então nós podemos dizer assim, ó, a graça move o homem, aí o homem se move livremente. Ah, mas como é que ele vai ser livremente e ao mesmo tempo pela graça? Meus filhos, não é hora de debater sobre isso. Eu estou explicando, não estou pedindo a opinião de vocês. Então, a graça move o homem, e o homem, então, livremente é movido em direção à graça que santifica. Essa graça que santifica é a graça santificante, ela que torna o homem justo, ela que torna o homem igual a Deus, né, participando da sua natureza, e aquela graça primeira não é santificante, porque se ela fosse santificante, não precisava ir até a santificação, né? Então é uma das graças chamadas graças atuais. Então tudo aquilo que o Santo Tomás vai falar depois, né, aqui já estou perguntando se a patrística é mais importante que a escolástica, não é questão de ser mais importante, é porque a escolástica só foi possível por conta da patrística. São Tomás vai dizer que só viu mais longe porque sumiu nos ombros dos gigantes. E ele cita, fatalmente, hoje chegou mais um exemplar da Catena Áurea para mim, mais um volume. A Catena Áurea é um esforço de São Tomás para comentar o Evangelho com base na patrística. Então São Tomás mesmo vai falar da patrística. Pois bem, todas essas questões de graça atual, graça santificante, que São Tomás vai falar depois, são desenvolvimentos dessas controvérsias sobre a graça feitas pelos padres da igreja. Lá nos mosteiros de Arles, de Lerins, né, Lerins, né, na Gália, a partir da teologia de Santo Agostinho. A partir da teologia de Santo Agostinho. Então vocês veem que compreender patrística e compreender patrologia, e as duas caminham juntas. Claro, alguns vão ser mais dedicados à patrística, outros mais à patrologia. Mas todo mundo que estudou patrística tem que ter uma noção de patrologia. Todo mundo que estudou patologia vai acabar lendo um pouco de patrística. Eu não sou eu não sou teólogo, eu não sou formado em teologia. Eu não sou formado em teologia. Eu sou um jurista. A minha formação é jurídica. Sou delegado de polícia. Mas eu estudo teologia há muito tempo. Mas eu não sou um teólogo, entre aspas, patrístico. Né? Não sou um especialista em patrística. Eu sou especialista em patrologia. O meu trabalho, o meu hobby, coisa que eu estudo é patrologia. Mas por isso da patologia eu leio patrística, claro, evidente. Rafael, deixa eu... Acho que ficou claro. Perfeito. Alguma pessoa comentou aí que a sua didática é excelente, eu tenho que concordar, muito bom mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, entrar numa polêmica aqui com os protestantes, porque você disse que os padres da igreja, eles como que desdobram, assim, usando outras palavras, aquilo que já estava em germe na semente ali da igreja, logo dos apóstolos, né? Então, os padres da igreja falaram sobre os 7 sacramentos, falaram sobre o Papa, falaram sobre tudo isso. Agora, os reformadores, Rafael, e até surgiu essa pergunta ali, eles liam os padres da igreja. Eles liam o Santo Agostinho e tal. Sim. Como que eles, lendo os padres da igreja, eles continuavam reformadores? Ou deformadores, no caso, né? Eles leram a Bíblia e continuaram protestantes, né? E a Bíblia tem muitas coisas claras. Isto é o meu corpo. Ah, mas não é bem assim, né? E aí? Quer dizer, não basta a leitura. Assim como a Bíblia tem que ser interpretada de modo autêntico, de modo orgânico, a patrística é a mesma coisa. Se nós pegarmos, por exemplo, as institutas, eu estou olhando para as institutas, eu não vou até lá, está num outro pedaço aqui na minha biblioteca, isso aqui é só um pedacinho, mas eu estou olhando ela de longe, ali eu estou com as institutas de Calvino, me olhando, e eu olhando para elas, né? Nós vamos pegar o final das institutas, ali está o índice remissivo, o que tem de santo padre citado por ele, mais do que livros de teólogos católicos. Certo? Ele se baseia toda hora em Santo Agostinho, em Santo Ambrósio, Santo Irineu. Tá? Um dos melhores artigos que eu li sobre a Trindade foi de um reverendo presbiteriano, portanto calvinista, em que ele faz uma exegese da doutrina da Santíssima Trindade a partir do conceito de tríade em Santo Irineu de Leão. Portanto, ele é um conhecedor da patrística. As pessoas acham que a gente está falando de proteção, nós estamos falando de seitinha de esquina, do cara dizendo que vai curar com sei lá, agora tem a máscara invisível contra o coronavírus ungida. Desculpa, mas eles são filha da puta, né? Porque máscara invisível, porra, aí não tem condições, né? Não é nem a
vida. É o invisível. Eles vão gastar a porcaria da máscara, entendeu? Não é isso. Nós estamos falando de teólogos sérios. Nós estamos falando de reformadores que eram mais intelectuais. Eles leram patrística. Mas eles leram aquilo que lhes convinha. Né? Eles leram aquilo que lhes convinha. Lutero vai ler o que convém por conta dos seus escrúpulos, por conta do fio condutor que ele já tinha arrumado para a sua ideia. E, na verdade, o que Lutero faz? Lutero é um escrupuloso. Tá? Lutero é um escrupuloso. Como escrupuloso, ele tinha medo de perder a salvação. Todos nós temos que ter medo de perder a salvação. Temos que ter medo de ir para o inferno. Medo de desagradar a Deus. Mas nós não podemos fazer desse medo uma neurose. Nós temos que viver de maneira normal, confiando na misericórdia de Deus. Ele não tinha isso. Então, ele não conseguia fazer isso. E então, o que ele fazia? Ele tinha uma visão deturpada acerca da penitência, se fazia muitas penitências, muitas obras, muitas penitências corporais, se castigava muito, e continuava sendo inseguro. Claro, porque, na verdade, a fé católica nunca disse que quando a gente faz mortificação, a gente está fazendo isso para o perdão dos pecados. Isso aí é para o perdão da pena temporal que é aliada ao pecado. O perdão do pecado é pela graça. Dá pela graça. Mas Lutero não entendia isso aí. E Lutero também percebia que ele tinha a inclinação ao pecado. Inclinação a fazer o mal. Todos nós temos. Todos nós percebemos. Mas ele percebia e dizia, se o batismo me salva e o batismo mata o meu pecado original, como é que eu continuo com essa tendência? Porque ele não distinguia a mancha do pecado original da concupiscência. Então, se ele tinha concupiscência, como é que ele continuava com o pecado original? Então, ele teve que elaborar uma teoria de que a graça era uma capa que revestia o homem, mas no fundo, lá dentro, ele tinha essa tendência ao mal, ainda essa tendência ao mal era o próprio pecado original. Então, o batismo regenerava, Lutero vai dizer que o batismo regenera, mas ele regenera externamente, a graça regenera externamente, por isso que o homem é simul justus et peccator. Ele é ao mesmo tempo justo e pecador. Então, com base nisso, essa teoria de que ele seria justo e pecador ao mesmo tempo, e de que só a graça recobriria ele externamente, e já que é externamente, ele teria que simplesmente confessar a fé em Cristo, ainda que a concupiscência o levasse aos piores pecados, isso é o fio condutor da teologia de Lutero. De modo que uma vez fixado isso, e ele botou na cabeça dele para se livrar dos escrúpulos, para que ele tivesse segurança e pudesse viver de uma maneira mais tranquila, sem ficar pensando o tempo inteiro se ele ia para o inferno. Aí ele começou a ficar mais tranquilo. Ele começou a arrumar subterfúgios para continuar pregando essa doutrina e começou a pincelar nos concílios, na patrística, aqueles pontos que pudessem corroborar o que ele pensava. Então Lutero primeiro inventa a merda, depois ele vai procurar justificar. Já Calvino não. Calvino faz um sistema completo, e ele é um sistema... O sistema luterano tem falhas, tá? Se nós formos olhar mesmo, Lutero vai se contradizer o tempo todo. Calvino não. Calvino é uma mente macabra. Calvino é uma mente macabra. Se não fosse Calvino, a reforma não tinha andado. Tinha ficado lá na Alemanha, meia dúzia e acabou. Foi quando Calvino instala uma república em Genebra, leva suas ideias para a França, para a Inglaterra, e depois se vem para o Novo Mundo aqui nos Estados Unidos, é que o protestantismo cresce. Tá? Na Holanda, principalmente, a Holanda vai brigar com a Espanha e vai se separar da Bélgica, fazer um reino próprio calvinista. É só por conta de Calvino, mas a teologia de Calvino é uma teologia completa em si. Ela é um sistema fechado que é lógico, que uma coisa depende da outra. Ele não tem pontas soltas. Mas claro que ele vai justificar a sua teologia com base na patrística, mas é uma patrística novamente deturpada. Por outro lado, nós católicos, quando queremos debater com protestantes e invocar a patrística, a gente também não pode simplesmente descontextualizar o ensino dos padres. Porque se a gente pretender, mas eu conheço patologia, conheço patrística, vou aqui esfregar um Santo Agostinho na cara desse protestante. Se eles forem bem formados, eles vão vir com citações patrísticas corroborando a doutrina deles. Então quer dizer que a patrística corrobora o protestantismo? Não. A patrística mal entendida e deturpada vai corroborar. Por isso que quando a gente vai estudar patrística, a gente tem que estudar a fundo. E mais, tem que entender que nem tudo que os padres disseram era correto. Como nós dissemos, a igreja não tinha se pronunciado. Ou a igreja nem mesmo se pronunciou porque era livre.
O que nós temos que estudar em patrística para defender a fé católica contra as pretensões dos ortodoxos, dos monofisitas, dos nestorianos e dos protestantes é o consenso unânime dos santos padres. E isso vai ser elaborado de uma maneira muito clara, lá no comunitório, né, de São Vicente de Lérins. Vai ter o comunitório, que nós temos que acreditar que é padre da igreja. Né? Nós temos que acreditar naquilo que a igreja sempre acreditou em todos os lugares, pregado por todas as pessoas. Então, nós não vamos acreditar na graça porque Santo Agostinho pregou, mas porque Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Basílio, São Máximo, São Leão, São Gregório, todos eles pregaram. São João Damasceno. O Garrigo Lagrange, quando ele vai falar sobre a Assunção de Maria, ele vai falar, olha, a revelação ali tem que estar ao menos implícita na Sagrada Escritura, né? O dogma tem que estar ali, ao menos implícito. Sim. Ou explicitamente nos padres da igreja e no consenso unânime dos padres. Então ele vai pegando cada padre ali e já mostrando que um padre no Oriente falou sobre isso, e um padre no Ocidente também falou sobre aquilo. Como que esses dois padres, distantes daquela forma, poderiam falar a mesma coisa no mesmo tempo? Ou seja, aquilo ali... Que foram recebendo os apóstolos, né? Aí está a doutrina da tradição. A patrística é a confirmação concreta da tradição oral. É isso aí. A patrística é a confirmação concreta da tradição oral. Perfeito. Tudo está ali. Tudo está ali. Mesmo quando está errado, por exemplo, o entendimento da de São João Cassiano, quanto à questão da graça e da liberdade, a partir dos escritos deles é que as coisas vão se desenvolver também. Aliás, é interessante ver que o período das grandes heresias cristológicas é o período patrístico, o período da teologia patrística, o período dos grandes concílios. E a igreja só vai definir que Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele tem uma só pessoa e duas naturezas. Ele tem duas vontades. Nós estão unidas as vontades. Porque os hereges defendem os seus erros e a igreja precisa se debruçar sobre a verdade para estabelecer sentenças corretas para a refutação dos hereges e mostrar a verdade. Então a igreja já cria, ela já acreditava que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Mas ela não tinha feito uma fórmula de plena compreensão disso. Quando é que ela vai ter uma fórmula de plena compreensão disso? Quando ela precisa se debruçar sobre essa doutrina que ela já acreditava e que é refutada pelos hereges. Então, quando o Nestório vai dizer que não, Cristo é Deus e homem, e realmente Cristo é Deus e homem, mas ele é tão Deus e homem que essas duas pessoas são separadas. Elas acabam se unindo, mas são duas pessoas. A igreja vai dizer, opa, se é duas pessoas, então nós temos um erro aí, porque o homem ele está tão separado de Deus que isso vai ter um problema na questão da salvação, porque nós temos só um homem morto, não um homem que é unido a Deus, a nossa salvação vai estar prejudicada. Ele começa então a desenvolver isso. Claro que nem todos os nestorianos chegavam ao cume de Nestório, tanto que alguns professores de Nestório que influenciaram Nestório são padres da igreja. Eles não tiraram essas consequências, né? Eles estavam apenas enfatizando a separação entre o homem e Deus, que é algo que vem lá da escola de Antioquia. A escola de Antioquia era uma das escolas teológicas, cristológicas da antiguidade, formação de teólogos, né, da antiguidade, que enfatizava lá na Síria a separação entre a humanidade e a divindade. Então, está certo. Né? A divindade e a humanidade são separadas, não estão confundidas. O homem é homem, Deus é Deus. Só que enfatizava de tal maneira que isso fez com que se criasse o nestorianismo. Já ao contrário, a escola de Alexandria, lá no Egito, ela vai enfatizar outra coisa em cristologia, ela vai enfatizar a união. Porque de fato está certo. Deus é Deus e o homem é homem, como dizia Antioquia, mas o homem e Deus estão unidos. Então vai enfatizar de tal maneira essa união que vai dar origem ao monofisismo. Que, aliás, o monofisismo, que acha que Jesus só tem uma natureza, ele vai se basear nos escritos de um padre da igreja, São Cirilo de Alexandria. E vai distorcer São Cirilo de Alexandria. E os monofisitas vão achar que estão defendendo a ortodoxia e que estão defendendo o concílio de Éfeso, que condenou os nestorianos. Então você vê como até os hereges invocam a patrística.
Desde aquela época, não é invenção de Luterano e de calvinistas. Os hereges, desde aquela época, invocavam os concílios e a patrística para a defesa das suas heresias. Eles invocavam o Papa. Os hereges escreviam a Roma para pedir a confirmação das suas heresias pelo Papa e para a condenação dos outros que eram ortodoxos, que eles diziam que eram hereges. Então, os próprios hereges queriam estar do lado do Papa. O Papa agora vai dizer que nós estamos certos. Não, que Santo Atanásio sofreu muito, né? Foi exilado. Sim. Claro, isso já antes, né? Isso bem antes. Já na época do arianismo, que era anterior. Isso aí é século V, né? Nós estamos falando aqui do nestorianismo, monofisismo, uma coisa mais posterior. Mas que vem do arianismo também, porque na verdade o arianismo é a mãe das heresias cristológicas, porque é justamente o não entendimento de Cristo como Deus e homem, ou como Deus, é que vai depois gerar todos esses debates. Ah, tudo bem, ele é Deus, Nicéia já diz que ele é Deus, Constantinopla diz que ele é Deus, mas como ele é Deus? Ah, ele é Deus, mas separado da humanidade. Aí Éfeso vai lá e condena. E aí alguns dizem, viu, ele é tão... Éfeso condenou essa separação, quer dizer que eles são uma coisa só e a natureza é uma só também. Isso é erro. A Calcedônia vai lá e condena. Então, quer dizer, é uma sucessão de condenações dos erros em que a igreja vai aprofundando o seu próprio entendimento acerca da cristologia, auxiliado pelos escritos dos Santos Padres. Então, é a heresia que faz nascer a fórmula dogmática. Deus tira um bem do mal. A heresia faz nascer uma melhor compreensão do correto, e quem ajuda a compreender o correto, que é definido pelo Papa e pelos concílios ecumênicos, são os trabalhos dos Santos Padres. Os padres da igreja participavam dos concílios ecumênicos. Os padres da igreja participavam dos concílios. Santo Atanásio participou em Nicéia, mas ele era diácono. Ele era diácono secretário de Santo Alexandre, que era a patriarca de Alexandria, que é um dos padres com um nome mais engraçado, né? Porque é Santo Alexandre de Alexandria. É Santo Alexandre de Alexandria. O São Nicolau participou em Éfeso, em Nicéia. Rafael. Né? Quando Calcedônia, quando Calcedônia vai ler a carta que São Leão Magno, Papa, manda para São Flaviano. São Flaviano combateu o monofisismo. Tá? Era a patriarca de Constantinopla, padre da igreja. Ele foi morto pelos monofisitas. Ele recebeu uma carta chamada Tomus ad Flavianum, pelo Papa São Leão Magno, que era padre da igreja, condenando o monofisismo. Aí fizeram um concílio falso lá, mataram os caras, até que no concílio de Calcedônia, então, conseguiram canonizar o São Flaviano, que tinha sido morto, e leram finalmente o Tomus ad Flavianum de São Leão Magno, que elogiava São Flaviano e condenava o monofisismo. O que os padres conciliares, muitos deles eram santos padres da igreja, disseram? O Papa era Leão, né? Pedro falou pela boca de Leão. Ou seja, eles veem a continuidade entre o Papa, Leão Magno, e São Pedro, primeiro Papa. Mostra também como a igreja ela consegue vencer todos esses desafios, né? A gente pensa que a gente está passando uma crise muito grande e tal. A igreja já passou por coisas, assim, difícil falar se foi pior ou melhor, né? Mas já passou por situações muito, muito duras, né? E conseguiu superar, mostrando que as portas do inferno, de forma alguma, vão prevalecer. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Porque é claro que a igreja vai se aperfeiçoando, os padres da igreja vão lapidando ali os dogmas a partir das heresias e tudo mais. O Julian Marisa, aqui na História da Filosofia, ele diz que são duas coisas que impulsionam os padres: as heresias e a reação pagã. Certo? Só que eu não sei se o senhor concorda, Rafael, não parece que os padres eles ficam com dá a sensação, pelo menos, que os padres eles são simples apologetas? Ou será que eles também jogaram luzes próprias, se debruçaram e fizeram teologia para além das polêmicas e tudo mais? Olha, há obras polêmicas, né, obras de polêmica, obras apologéticas, mas há farta teologia que não foi dirigida ao combate de erros. Farto. Nós temos coleções de homilias e sermões, ou seja, comentários dos evangelhos, em que os padres estavam pouco preocupados, né, com o que os hereges iam dizer ou deixar de dizer.
nós temos hinos litúrgicos compostos por eles, temos crônicas, livros de história. São Jerônimo foi um historiador também. São Jerônimo não apenas escreveu, traduziu a Bíblia e escreveu comentários bíblicos, exegéticos, portanto, como ele também escreveu cartas às pessoas, muitas delas xingando, né? Xingava todo mundo, xingava São Paulo, mas ele também escreveu uma obra chamada De Viris Illustribus. De Viris Illustribus, que era uma obra que depois foi completada lá por Genaro de Macélia, que falava dos escritores eclesiásticos anteriores a ele, e padres anteriores a ele. Então é uma fonte para o estudo da patrologia. Então, eles escreveram coisas além da polêmica. Muitos deles eram bispos, eles não precisavam o tempo inteiro estar brigando com hereges, até porque nem sempre havia hereges na sua diocese. Claro que se fosse necessário escreviam, mas eles escreviam também para o bem do povo cristão. Os textos de Santo Agostinho, muitos deles são contra o maniqueísmo, muitos deles contra o donatismo, muitos deles contra o pelagianismo, contra um semi-pelagianismo nascente, mas muitos deles são simplesmente comentários da doutrina católica. Não é somente, não façam isso, seus hereges, mas façam isso, fiéis católicos. Façam isso, fiéis católicos. Nós temos elogios do martírio. São Policarpo de Esmirna e Santo Inácio de Antioquia vão escrever elogios ao martírio, e eles mesmos serão martirizados. São Clemente Romano, os primeiros papas, né? Os primeiros papas. Nós temos ali Pedro, né? Temos Lino, Cleto, Clemente. Os primeiros papas, quarto papa. Né? São Clemente. Ele vai escrever aos Coríntios. São Clemente citados em São Paulo, né? Por São Paulo. Sim. Sim, ele já era cristão. E ele vai tornar-se bispo de Roma. E ele vai escrever aos Coríntios. Os mesmos Coríntios lá que São Paulo escreveu. Para cessar alguns problemas de ordem disciplinar que estavam havendo ali. Ou seja, não tinha a ver com heresia. Você já vê que desde o início da igreja vão se preocupar com essas coisas. Eles eram pastores, né? Eles não estavam preocupados apenas em atacar heresias, embora fizessem. E alguns padres nem mesmo se pronunciavam sobre heresia. Alguns padres nem falaram sobre isso. Né? E o São Clemente vai se preocupar com uma comunidade, aliás, uma comunidade muito distante de Roma. Corinto é distante de Roma. E pertíssimo de Éfeso, onde estava morando São João. São João, apóstolo, evangelista, cuidou de Nossa Senhora. Morava ali do lado, em Corinto. Morava em Éfeso, que é do lado de Corinto. Tudo na Grécia, na Ásia Menor ali. Por que os coríntios não pediram para um apóstolo que estava vivo para resolver os seus problemas? Eles tinham um apóstolo. Não é o Rafael, é um apóstolo, é um dos 12. Não era nem São Paulo, não era nem São Matias. Era dos 12. Era o discípulo que o Senhor amava. Estava na cruz. Cuidou de Nossa Senhora. Escreveu o Apocalipse. Escreveu o Evangelho. Estava ali do lado. Por que não chamaram o pobre do São João para resolver o problema? Porque São João era apóstolo, mas Clemente era papa. São João era apóstolo, São Clemente era papa. Eles não escrevem para um apóstolo que estava vivo e que estava ali do lado, mas escrevem para um papa que está longe. A epístola de São Clemente aos Coríntios, por si só, é uma prova irrefutável do primado petrino e da sucessão petrina nos bispos de Roma. Irrefutável. Irrefutável. Os protestantes conhecem. Pronto. Lutero conhecia. Extraordinário, né, Rafael? A coisa não tem assim, é aquilo que a gente falou. Às vezes o padre Júlio Maria que ele gosta de provocar os protestantes, né? Falam que eles sabem fazer de melhor é protestar e são petulantes, né? E a verdade é isso mesmo. Às vezes são alguns, né? Não dá para falar todos, mas são movidos por orgulho. E se estudarem mesmo, vão acabar voltando para a igreja, para a fé de Cristo, né? Claro que sim, claro que sim. Nós trabalhamos muitos anos no Veritatis Splendor, e o Veritatis Splendor se baseava muito em divulgação patrística. Não tinha obras patrísticas, às vezes, em português, nós traduzíamos. Fazia o trabalho do Carlos Nabeto, do Alessandro Lima.
E no Veritatis Splendor nós conseguimos ser instrumentos da graça de Deus para a conversão de inúmeros protestantes manejando a patrística. Manejando a patrística. Por que o protestante diz? O protestante diz qualquer um, da seita de esquina até um luterano refinadíssimo que vem latim. Tá? Todos eles vão dizer, nós não criamos igrejas novas. Então, quer dizer para o protestante, se a igreja foi criada ontem, não adianta nada, porque ele vai negar isso aí. Ele acha que ele é a mesma igreja que nós, a mesma igreja lá de Jesus. Só que foi reformada, precisou ser reformada porque a igreja reformada é sempre reformanda. A gente precisa ser reformada, e precisa se reformar, e, enfim, mas reformou para voltar às origens. Então, eles não vão dizer que, os luteranos não vão dizer que foram fundados por Lutero. Lutero apenas deu a organização do que hoje se conhece como igreja luterana. Eles vão dizer que, na verdade, como igreja luterana, eles são parte da igreja católica. Eu tenho parentes luteranos, eu sou alemão, mas o Brodbeck é alemão do sul, então é católico, tá? Do sul da Alemanha, Baviera, Baden, Áustria, pedaço da Suíça ali, então a minha família é de alemães católicos, tanto que nosso brasão tem dourado, tem amarelo, que é a cor que era dada apenas ao clero ou aqueles que colaboraram especificamente com a igreja. Então já vem o Brodbeck aí de família de 800 anos de defesa da igreja do papado. Mas convivo com muitos luteranos, né? Pelo lado da família da minha mãe é italiana, é vitola, mas alguns parentes acabaram casando com outros alemães, mas aí alemães do norte, luteranos. E da Igreja Evangélica Confissão Luterana do Brasil, que é a ISLB. Mas eu tenho muitos amigos que é da outra igreja luterana, que é da IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então eu conheço pastores, já conheço teologia luterana, leio teologia luterana, já fui a cursos luteranos, precisei. Então, conheço bem. Se nós formos entender todos os problemas que os luteranos têm, tanto um luterano mais tradicional, quanto esse outro protestantezinho, todos eles vão dizer, nós não fomos fundados pelo fulano, nós fomos fundados por Cristo. Fomos fundados por Cristo. Né? E os luteranos vão, inclusive, na confirmação que eles fazem, né? Tem um rito de confirmação, tipo a nossa crisma, eles vão rezar o creio na Santa Igreja Católica. Não tem problema. Na Santa Igreja Católica. Eu já li artigos de calvinistas falando o que significa as notas da igreja, na Santa Católica. Eles creem nisso, só que eles creem errado. Eles creem, só que eles creem errado. Eles vão dizer que eles creem na Igreja Católica. A Igreja Católica não é o sistema romanista do Papa, a bênção do Apocalipse. É isso que eles vão dizer. Eles vão dizer que eles são os católicos. Por isso que alguns estavam se surpreendendo algum tempo atrás, quando alguns estavam dizendo, como é que ele pode dizer que ele é católico reformado? Mas isso é lógico. Não estou dizendo que está certo. Estou dizendo que é lógico a teologia deles. Não é novidade, eles sempre se disseram assim. Então eles se dizem os verdadeiros católicos, eles se dizem os verdadeiros cristãos primitivos. E eles gostam de dizer que são os continuadores daquela igreja primitiva. E que nós é que inventamos coisas, né? Então como é que a gente faz fazer apologética com eles a partir da patrística? Beleza, ó, protestante. Diz que a tua igreja é a mesma lá do cristão primitivo, né? Então vamos comparar as tuas crenças e as tuas práticas. Né? Vocês acreditam no quê? Né? Vamos agora esquecer o luterano, porque o luterano acredita na presença real de Cristo. Vamos pegar um batista ali. Vocês acreditam que a Eucaristia é o quê? Ah, é um símbolo. Vamos para os Santos Padres. Não acredito que é um símbolo. Acredito que é verdadeiro. Vocês batistas acreditam que se batiza criança ou não? Não, não se pode batizar criança, tem que batizar só o crente. Vamos lá para os Santos Padres, batizar criança. Batista, você acredita que a igreja tem que ser governada como? Ah, tem que ser governada pelo pastor local, e que esse pastor é o que o evangelho chama de bispo. Então esse é o pastor local com um organismo que ajuda, e um não pode se meter no outro. Aí nós vamos lá para os Santos Padres. Eles vão dizer que os pastores têm que um ajudar o outro, um vai acabar se metendo no outro, e coordenado por um pastor maior que é o Papa. Né? Aí nós vamos dizer para calvinistas, para batistas, pentecostais, o que vocês acham, Nossa Senhora? Ah, uma mulher que foi eleita por Deus para gerar nosso Senhor Jesus Cristo, mas nada mais do que isso. Os luteranos vão ter uma veneração um pouco maior, mas nada mais do que isso. Aí nós vamos lá para os passos da igreja, vamos ver todo o culto de veneração cristinho, inclusive com missas específicas para Nossa Senhora em todos os ritos. Aí o batista vai dizer, nós não podemos ter imagem. O calvinista também não gosta muito, mas o luterano tem. Então quer dizer que eles brigam entre eles. Aí nós vamos lá para São João Damasceno, que era padre da igreja, defendendo o uso e o culto dos ícones, das imagens, das relíquias. Então essa igreja primitiva que os protestantes dizem que continua é católica romana. Olha só, Rafael, é interessante demais, porque durante uma fase da minha vida, mais ali na adolescência e tal,
eu quase que me tornei um presbiteriano, porque me falaram exatamente isso, que nós tínhamos que voltar à igreja primitiva e tal, e que nós pregamos a igreja primitiva, e vocês, católicos, aí vocês... Tudo isso que você falou perfeitamente. Aí eu fui, pô, fui dar uma chance para a igreja católica, né? Quem sou eu para dar uma chance para a igreja? Mas eu fui, mas vai. Eu comecei a lendo o Scott Hahn, né? Razões para Crer. É um livro de apologética muito bom, muito fácil de ler, interessante. E aí ele fala exatamente isso. Eu falei, não, calma, assim não. Não é assim. A Igreja Católica eles que deturparam tudo, eles que precisam se reformar, né? Então, eles leem os padres da Igreja de forma deformada mesmo, de uma forma... Como leem a Bíblia de Claro. forma deformada, né? Rafael, nós temos 10 minutos. Eu gostaria que, se você quisesse, né, falasse um pouco do seu curso. Muitas pessoas perguntaram aqui se é acessível para todos, se um leigo pode compreender perfeitamente, como que funciona aí. Dá uma explicada para a gente. Olha, aqui eu estou em apertadíssima síntese, falando de um monte de assuntos que podem parecer muito confusos e muito densos, porque nós temos uma hora. Só que todos esses assuntos e outros eu explico tintim por tintim, pego vocês pela mão e vou explicando ponto a ponto. Eu não fico, porque é a escola de Alexandria? Falava, então, não. O que é a escola de Alexandria? Onde fica Alexandria? Porque o Santo Agostinho falava da graça. O que é graça? O que é livre-arbítrio? O que Santo Agostinho pensava? Onde ele nasceu? Eu pego o aluno pela mão. Ele é um curso, o nome é Introdução à Patrística e Patologia. Ele é de introdução mesmo. Ele serve para quem já estudou e quer dar uma respirada melhor diante desse ambiente, às vezes, teológico infectado, que nem sempre nós temos teologia boa no Brasil. Temos muitos lugares com teologia boa e temos grandes teólogos, mas nem sempre é fácil de achar. Mas também serve para quem está começando na fé. Eu tenho muitos alunos recém-convertidos. Muitos. Nós falamos de temas fundamentais da fé. E quando a pessoa não compreende algum ponto numa aula, vai compreender em outra. Entendeu? Claro que nem tudo a pessoa vai compreender, mas nenhum teólogo às vezes compreende tudo. Então tem coisa que tem que estudar. E nem todos os temas, embora eu domine o tema, nem todos são aqueles temas que eu estou mais afeito. Então, quando eu vou falar sobre patrologia siríaca, embora eu conheça, eu saiba, eu consiga falar, não é um tema que eu domine tanto quanto, por exemplo, Santo Agostinho. Né? Então, óbvio que eu também tenho que estudar para dar aula para vocês, para não falar bobagem. Então, ele é um curso muito didático. Além do que, mesmo sendo uma introdução, ele é um curso completo. Ele foi previsto para 84 aulas. Algumas aulas de 15 minutos, outras aulas de 40 minutos, dependendo do tema. Média, então, de meia hora. 84 aulas foi previsto. Custando R$420. Aí agora na quarentena eu botei 80% de desconto se a pessoa colocar o cupom quarentena. Aí fica R$84, ou seja, R$1 por aula. Só que agora eu estava terminando as últimas aulas, eu disse, não, mas eu vou botar mais uns assuntos. Aí aumentou o curso. Em vez de 84 aulas, temos 87 aulas. Nós vamos falar de patrística britânica. Patrística das Ilhas Britânicas, dos irlandeses, dos ingleses, dos celtas, aqueles escoceses que pintavam a cara de azul, tipo William Wallace, ali no Coração Valente. Tá? Nós vamos falar sobre isso. Então, mais 3 aulas só sobre isso aí. Então, vai ser 87 aulas. Mas o preço de R$84 vai continuar. Então, é menos do que um pila. Tira o escorpião do bolso e compra. É menos do que R$1, tia. Menos do que R$1. Eu estou me prostituindo aqui para vocês terem esse curso. Eu estou me vendendo fácil. Eu sou uma mulher fácil, uma mulher da vida para vocês. Porque é muito fácil. Tá? O curso custa 420. E logo que acabar a quarentena, seja porque o governador do meu estado revogue, seja porque o presidente revogue, acaba o desconto. Então comprem agora. Não adianta deixar para amanhã. Não adianta deixar para amanhã. E se durar muito a quarentena, eu vou me irritar e vou acabar com o desconto também. Né? Tá? O curso. É vitalício, o acesso é vitalício. Então o pessoal, mas eu não posso, porque eu estou com um monte de curso para fazer, eu não tenho tempo. Cara, compra hoje, começa a cursar daqui a 5 anos. Pelo menos garantiu o desconto, porque ele é vitalício. E se por acaso aumentar o número de aulas, o pessoal que já fez vai continuar tendo. E tem material complementar. Tem muito PDF, tem muito link. Obras, né?
recomendação de obras, tem desconto para o pessoal comprar na pré-venda agora, que está sendo relançado em facsímile, o curso de patologia escrito, né? É um livro que o Obras Católicas está relançando, que é o melhor livro sobre patologia que tem em português, né? Do curso do Arcediago Lourenço de Suelas. Quem é aluno do curso tem desconto na pré-venda. Esse desconto é só para quem é aluno do curso, para comprar um livro. Como é que compra o curso? Vai lá, terminou a live, vai terminar em seguida, porque tem que terminar logo para poder salvar, né? Vai lá no meu perfil, Rafael Boldbeck, tá ali no perfil, na bio, Linktree, alguma coisa. Clica ali, vai ter uma série de cursos. Se quiser, já faz algum outro curso também, pode fazer. Meus livros, compra meus livros também. Então, meus livros estão no meu curso. Aí vai achar, introdução à patente de patologia. É esse, clica. Vai aparecer a página de compra. Lá vai estar 420 o preço. Vai ter uma parte aqui, aplicar cupom de desconto, alguma coisa nesse sentido. Bota o cupom de desconto. Cupom de desconto é quarentena. Escreve quarentena. A pessoa perguntou, qual é o desconto na quarentena? É quarentena. Não, mas qual é o desconto na quarentena? Eu sei que é quarentena, eu quero o cupom de desconto. O cupom de desconto da quarentena se chama quarentena. Porra! Entendeu? Quarentena. Tem que escrever quarentena. Escreveu quarentena, aplicou no aplicar, magicamente de 420 vai para R$ 84. A pessoa vai parcelar em trocentas vezes, se ela quiser, e vai ter acesso ao meu curso. Maravilha. Eu sou aluno do curso, né? E eu recomendo de verdade, vale muito a pena. E a didática aqui, o Rafael falou muito rápido as coisas, né? Lá ele fala muito devagar, eu recomendo de verdade. Sempre, quando as pessoas perguntam qual o melhor livro de introdução à patrística e à patrologia, o melhor livro, na verdade, é o curso do Rafael, né? Porque ali, não, eu falo sem querer bajular, Rafael, porque são 87 aulas agora, né? Então, não vai achar isso sintetizado dessa forma, não. Não vai achar, em lugar nenhum. Nem por escrito. Nem por escrito. Vai ter que ler vários livros, né, e tal. Rafael. Eu estou lendo há um tempo, né? Você quer falar mais alguma coisa? A live vai encerrar daqui a 3 minutos. Olha, pessoal, muito obrigado por terem ficado aqui comigo, muito obrigado pelo convite. Eu acompanho muito o Apostolado do Cristo Livros, gosto muito. Elas fazem recomendações de obras incríveis, as fotos são muito bonitas também no feed, então fazem composições. Eu me inspiro para tirar as minhas também, só que as minhas eu faço com carne, né? Mas me inspiro muito nas fotos. Gosto muito do trabalho de vocês, do apostolado de vocês, influenciam muitas pessoas para que tenham acesso a bons livros e agora também a bons cursos. Agradeço a oportunidade e a confiança no meu trabalho e espero que os seguidores da Cristo Livros não apenas degustem essa live, mas terminem e façam aparecer os cifrõezinhos ali no pessoal que vai comprar o curso. Tá? Eu não dependo do curso para viver, pessoal, tá? Eu não sou professor profissional, não dependo disso. Eu tenho um bom salário como delegado de polícia, um bom salário. Eu faço pro apostolado, mas tem que valorizar alguma coisa, porque afinal, esses livros não caíram do céu. Né? Certo? Vamos lá, pessoal, façam um curso. Pela participação. Vamos marcar outra se o senhor quiser, a gente pode conversar. Vamos, muito bom, gostei da live. Acho que o pessoal também gostou. Vamos lá. Vou encerrar aqui, vai ficar salvo no IGTV e depois eu vou jogar para o nosso canal no YouTube, tá? O pessoal que perguntou. Feito, valeu, obrigado, abraço.